do 22 ao 25. E o texto diz assim, ó: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Até aqui. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se vocês creem, digam amém. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, fala comigo essa noite. Você entende que o cenário aqui é de um povo que atravessa o Mar Vermelho e comprova diante de uma grande plateia um grande milagre, porque o mar se divide em 2 partes e o povo passa pelo meio do mar. Chegando do outro lado, o mar se fecha, consumindo todos os inimigos, a dizer, os egípcios. Essa história é uma história muito conhecida. Moisés é o líder desse povo, e Moisés continua uma caminhada. Você me ajuda? Moisés continua uma caminhada. E é tão bom quando você entende que nós precisamos caminhar, que não há condições de ficarmos parados, estagnados, e que a vida é feita de caminhada. E eles estão caminhando diante de um deserto, e o texto diz que já se passam 3 dias, e o texto também diz que eles não vão achar água no caminho. De repente, eles vão chegar num lugar, e nesse lugar eles vão observar que ali possuía água. E quando eles vão então experimentar dessas águas, pois no versículo de número 23, a Márcia vai ler novamente, o texto diz assim, ó: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Você entende que havia no coração do povo uma expectativa, e a expectativa que havia no coração deles era de chegar a algum lugar, encontrar a água, e isso acontece. E ao beber dessa água, que as águas fossem boas, não que as águas fossem más, não que as águas fossem amargas, mas que as águas fossem doces. Eles vão chegar a um determinado lugar, e quando eles vão experimentar dessa água, eles vão observar que a água era amarga. Eles já haviam enfrentado diversas coisas, o povo já havia experimentado de muitas outras, e por esse motivo, agora eles lançam dentro de si um desejo de poder beber de uma água que seja boa, de uma água que seja doce, de uma água que traga refrigério para dentro deles. Mas o texto diz que não é isso que acontece. Eles vão chegar em Mara e vão encontrar águas amargas. Dá uma impressão de que Deus talvez agiu com maldade com eles, de que Deus podia ter revertido aquele quadro antes deles tocarem daquela água. Mas não é isso que Deus faz.
É certo que o povo vai murmurar. Moisés vai se chegar até o Senhor. O Senhor vai virar para Moisés e vai dizer: Moisés, vá até uma árvore, porque você vai tirar ali um pedaço dela e você vai lançar sobre essas águas. E aqui tem algo que é extremamente importante, porque Deus havia criado coisas, ou criou algo que eles ainda não entendiam a utilidade. Então deixa eu precisar aqui, deixa eu ser bem específico para vocês, de que existem coisas que você não sabe a utilidade, mas que foi criada por Deus para fazer com que o amargo da sua vida, da sua história, se torne doce. Então Deus hoje me usa para você, para dizer que todo o amargo que você enfrenta, inclusive eu quero falar do amargo, porque o texto é muito claro e diz que o povo murmurou. E disso, a impressão que eu tenho é que quando eu falo do povo, eu estou classificando, eu estou colocando junto todas as tribos, todas as 12, mas não foi isso que aconteceu. Nem todas as tribos murmuraram. Eu quero falar a respeito de pessoas que estão bebendo do amargo, mas não têm murmurado. Pessoas que têm vivido dias difíceis dentro da sua casa, mas não são capazes de abrir a sua boca. Estão experimentando do amargo. Quem te vê não sabe o gosto do amargo que você carrega na tua boca, porque você não conta para ninguém. E quando você fala com aquele que é capaz de mudar o amargo para doce. E eu quero prestigiar você. Eu quero te dizer que o céu tem te contemplado, o céu tem te visto, ele tem olhado para você e tem dito: olha, minha serva, que muitas das vezes vai para o banheiro para chorar, para não chorar na presença dos filhos, que muitas das vezes está no estopim, pronta para explodir, mas se segura, se retém, porque tem bebido do amargo. E não tem bebido do amargo um dia, mas tem bebido do amargo há anos, e não tem sido capaz de murmurar, de chegar diante de Deus e falar para Ele assim: Senhor, por que tantos anos tem se passado e eu continuo bebendo de águas amargas? Então eu quero te provar que mesmo um amargo chegando para todos, vão ter aqueles que vão murmurar, mas terão aqueles que vão beber do amargo e vão perguntar para Deus: Senhor, tem um propósito nisso? Qual é o propósito disso? Por que o Senhor me permitiu estar nessa situação? Por que eu estou vivendo tudo isso? E Deus vai começar a te responder algumas coisas. O amargo de Mara aconteceu porque Deus permitiu. É um Senhor que me usa para a tua vida, para te dizer que o amargo aqui é tratamento. O amargo de Mara serviu para desintoxicar o povo, que vieram ainda com as suas lembranças do Egito, lembranças do alho, da cebola, dos condimentos do Egito. E esse amargo aqui é um amargo que Deus permite. Então deixa eu ser instrumento de Deus para a sua vida, porque eu percebo Ele no ambiente. Aquilo que você não está entendendo, aquilo que você tem por amargo, aquilo que você tem por difícil, o meu Deus hoje te explica. Na verdade, o que eu estou te fazendo é te tratando primeiro por dentro, para depois te colocar onde eu preciso te colocar.
Então Deus está dizendo para você: aquiete a tua alma e o teu coração, pois eu tenho guiado os teus passos, e tu bem sabes disso. Tu sabes que eu sou o teu Deus, porque quando tu me ora, eu te respondo, porque quando tu me clamas, eu te respondo. Enquanto eu estou aqui pregando, minha diaconisa Silvinha, o Senhor vira para mim e diz assim: diga a minha serva, diga a ela que eu tenho contemplado ela, e ela tem visto que eu sou com ela. Ela tem visto como eu me, quando ela fala comigo, a forma que eu falo com ela, que eu respondo às suas queixas. Diga para ela que o amargo é tratamento. Diga para ela que eu estou no negócio. Diga para ela que não pode escapar ninguém da minha mão. Que quando eu entro, que quando eu acho, que quando eu faço, ninguém pode impedir. Diga para ela que eu sou aquele que faço infinitamente mais de tudo quanto ela pensa e deseja. Diga para ela que eu sou o Deus dela, Alexandre. Não que ela não saiba, mas ela hoje veio aqui e ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir que eu sou o Deus, eu sou o pai dela, sou eu que cuido dela. E digo para ti: ai de quem tocar nela. Nem tudo que é doce na tua vida veio de mim, diz o Pai. Se eu repetir, nem tudo que é doce hoje na tua vida veio de mim. Por que tu acredita que eu sou capaz de abrir o mar? E tu não consegue acreditar que eu sou capaz de amargar a água que está vindo ao teu encontro, do caminho, do trajeto da tua caminhada. Deus vira e diz assim: o que alegra o meu coração é que tu não parou. O que alegra a minha alma é que você não desistiu. O que alegra a minha alma é que, deixa eu falar de novo, mesmo bebendo de águas amargas, você não murmurou como eles. Você sabe que Deus vai dar a revelação para Moisés, para dizer: pega isso aqui e joga isso ali, e o problema está resolvido. Sabe o que o Espírito manda te dizer? Que existem coisas que a solução está muito mais perto do que você imagina. Quando os alunos da escola de profeta estavam trabalhando, não precisa colocar para a gente, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e o machado cai na água. Projeto, capítulo 6, versículo 5. Quando o machado cai na água, aquele que havia pedido o machado emprestado se desespera. Diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Aí ele vai se desesperar. Ele vai dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado. Desculpa, mas era você que era para ler. Leu o versículo 6.
Lê o 6, o 6 é onde eu quero entrar, vai. Aí o texto diz assim, ó. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Eu costumo dizer que o meu problema não é lidar com caídas. Meu problema é lidar com aqueles que estão de pé, mas que já estão caídos há muito tempo, mas não tem coragem de dizer onde caiu. Onde caiu? Aí aquele que era responsável pelo machado, ele diz assim: caiu ali, ó. Caiu ali, ó. Caiu aqui, ó. Tá aqui, ó. Vira para alguém e diz assim: sabe aquilo que tu espera está mais perto do que você imagina. Você nunca imaginou que Deus ia virar para Moisés e dizer assim: Moisés, vai até uma árvore aí pertinho de você, pega lança nas águas de Mara. Deixa eu te contar algo. As águas se tornaram boas. Diga amém por isso. Por um período. Sabe por quê? Depois as águas voltam a ser amargas até o dia de hoje. Por quê, pastor? Porque Deus resolveu não promover um milagre que fosse usado como benefício para a geração seguinte, debaixo de murmuração. De repente você vai chegar na casa do Pai e Deus vai fazer. Estou vendo Josué e Tati aí, gente. Beijo. De repente você vai chegar na casa do Pai, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai abençoar, Deus vai. Mas repita comigo: nem tudo aquilo que Ele honra, Ele aprova. Primeiro, você vai beber das águas amargas. Depois, eu transformo elas. E você bebe das águas doces. Beleza. Só que quando você partir, as águas voltarão a ser amargas. Porque se você não entendeu o tratamento que as águas oferecem, outros virão e entenderão. Aquilo que não é bom para você, que você está doido para se livrar, vai servir para alguém. Mas eu caminho, porque eles caminharam. No versículo de número 27 desse texto, o texto diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Posso repetir? Podemos? Só aí, só aí. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos lá, eles chegaram aonde? Me ajuda de novo. Eles chegaram a Elim,
Onde havia, me ajuda, 12 fontes de água. Pergunta assim, por que 12, pastor? Primeiro pergunta assim, quem cavou as fontes? Quem armazenou as águas? Pergunta assim, quem plantou as palmeiras? Quem foi? Pergunta por que 12? Por que 12? Por que são 12? Por que 12 fontes? Por que 70 palmeiras? Você sabe que 7 é o número da perfeição, diga amém. E 10 significa completude. Melhora, pastor. Fala um pouquinho mais sobre completude. Completude, uma das palavras associadas a ela é plenitude, que só Ele tem. Me faz entender um pouco mais sobre isso, te faço. Quando você pega um número da perfeição e você multiplica ele pelo número, pela representação da completude, o Senhor está virando e está dizendo: estou fazendo coisa nova. Amados, eu não vim aqui encher linguiça, eu não sou pregador, eu sou pastor, prego porque preciso. Então não vim aqui te trazer engodo, eu não vim aqui te trazer, eu vim te trazer um alimento rico, onde nós buscamos para poder trazer para você aquilo que seja capaz de mudar a tua história. Então entende uma coisa hoje. Quer entender a completude? Entenda um pouquinho o que é comprimento. O que você precisa para entender isso? Quando Deus precisa te dar algumas coisas para te motivar, para te fazer andar, para te fazer sorrir, e aí Ele te abençoa, e aí Ele vai te dando, te dá um carro, aí você sorri, aí de repente te dá uma casa, você se alegra, daqui a pouco a tua alegria vai embora. Isso é complemento. Completude é muito mais que isso. Completude é você compreender de que o que Ele faz por si só já se explica. Quando Moisés chega diante do Senhor e diz: como assim, Senhor? Eu vou chegar diante de Faraó, eu vou virar para ele, eu vou dizer que quem me enviou. Completude, diga para ele que o eu sou te enviou. Quem plantou as palmeiras para que agora aquele povo chegasse e tivesse refrigério, irmãos? Mas eu caminho. Queria ter mais tempo para te dar mais coisas aqui, mas não tenho. Quem cavou 12 fontes? E por que de 12? Sabe o que Deus fez? Quando eles chegam em Eli, e o Senhor mostra para eles 12 fontes, o Senhor estava dizendo assim: vai ter uma fonte para cada tribo. Vocês não vão brigar mais por conta disso. Vai ter uma fonte para cada uma delas. Vai cessar a briga entre vocês, pois a água que eu vou oferecer em cada fonte vai suprir a todos vocês.
12 fontes, 70 palmeiras, que o Senhor vira e diz assim: que eu tenho para vocês. Mas pastor, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Deus está falando para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, a respeito de 12 fontes. Tem fonte para julho, tem fonte para agosto, tem fonte para setembro, tem fonte para outubro, tem fonte para novembro, tem fonte. Eu queria aqui, irmãos, ministrar, e o Espírito me manda falar a respeito desse vídeo que vai ser veiculado. Eu quero falar com você, pastor, que está me assistindo, porque à medida que eu falo para você, ao mesmo tempo eu falo para mim. O meu Deus manda eu te dizer: não vos preocupeis, vai ter fonte para julho, vai ter fonte para agosto, vai ter fonte para setembro, vai ter fonte para outubro, vai ter fonte para novembro, vai ter fonte para dezembro, vai ter fonte para janeiro, vai ter fonte para fevereiro, vai ter fonte para março, vai ter fonte para abril, vai ter fonte para maio, vai ter fonte para junho. Deus está dizendo: vocês estão aqui 12 horas para 12 meses. Eu, no mundo espiritual, num ato profético, eu vim aqui te dizer que vai ter fonte para a tua vida. Eu sinto o Espírito Santo falando conosco, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, eu sinto Deus dizendo: não te preocupes, não, vai ali, que eu quero ministrar para o pastor Alexandre. Você vai trocar de lugar comigo. Não te preocupes, vai ter fonte para julho, vai ter fonte para agosto, vai ter fonte para setembro, vai ter fonte. Ei, não vai faltar. Deus está dizendo: não vai faltar. Não, ei, não. Repita comigo. Diga. Julho vai, agosto vai. Foi você que plantou as palmeiras? Não fui eu. Foi você? Não. Foi você que plantou as palmeiras? Foi você que cavou as fontes? Não fui eu. Então Deus não está falando a respeito daquilo que você faz. Ele está falando a respeito do cuidado que Ele tem contigo. Então não é o que você faz, não é medido pela tua capacidade, não é medido pelo teu poder de armazenamento. Não tem nada a ver com armazenamento, tem a ver com surpresa. Então deixa eu ser usado para a tua vida. Deus vai te surpreender. Porque dessa fonte, Maria, vai ter o que a tua família precisa. Porque se você vê os versículos, volta, põe lá no 25. Cadê a Márcia? Já foi embora? Põe lá, 25.
25, vai. 25. Isso. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Vamos lá, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Tem cura, tem fonte, tem cura, tem fonte, tem manifestação de milagres, tem fonte. Diga assim: eu não conheço quem deu o laudo. Diga assim: eu não conheço quem liberou o decreto. Diga assim: mas eu conheço. Mais uma vez: mas eu conheço o Deus que sara todas as coisas. O Deus que sara, que faz o surdo ouvir, porque a pior surdez não é alguém debilitado, não, é aquele que ouve, mas não entende. Doze fontes. Você não tem noção como essa palavra foi diretamente para mim. Doze fontes. 12. Tem alguém do teu lado? Diga assim: Deus tem 12 fontes para você. Agora tu entende que quando você chega diante das 12 fontes, valeu a pena ter bebido as águas amargas de Mara?
tem 70 palmeiras e tem 12 fontes? Repita comigo, diga assim: nunca mais eu vou murmurar das águas amargas, porque eu sei que depois das águas amargas, Deus tem reservado para a minha vida 70 palmeiras e 12 fontes. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. 12 fontes Deus tem para a tua vida. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. O impossível ver, o transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio,
em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Uou! Doze horas para 12 meses. Diga aleluia. Aleluia. Amados, eu queria encerrar o